Sejam todos bem-vindos. Graziele, fazia tempo que a gente não se vê, né, Graziele? Às vezes acontecem esses imprevistos mesmo, né? A gente vai ficando assim, uma coisa ou outra, uma correria, mas acontece. Neuza, tudo bem com você, Neuza? Tudo bem? A Flávia, eu sei que deve estar cuidando do bebê, a Célia chegando, a Dalva, seja bem-vinda, a Iracema, Gleice. Muito bem, meninas, todos bem-vindos. Esperando alguns minutinhos aí para dar tempo de mais algumas pessoas entrarem. E porque o nosso tema hoje é bem legal. Para quem está entrando agora, quem esteve fora por esse tempo atrás, nós estamos falando de epíteto, nós estamos trabalhando o epíteto, esse filósofo do ano 55 depois de Cristo, mas nós estamos trazendo aí no seu livro A Arte de Viver, nós estamos trazendo esse olhar psicanalítico dentro do estoicismo. É muito importante e é bem interessante também a gente olhar essa situação de lá do passado, ano 55, depois de Cristo, ele nasceu, na verdade, nesse ano, e hoje, o quanto que ainda está completamente atual, como que isso faz parte da nossa vida. A hora do banho da bebezinha, é isso mesmo, Flávia. Flávia, ela tem uma bebezinha, ela vai dando banho e enquanto vai nos ouvindo. Então hoje, dentro essa playlist, gente, se vocês entrarem no canal Sônia Divine, então vocês vão procurar pela playlist A Arte de Viver de Epíteto com o Olhar da Psicanálise. Então os vídeos que nós estamos, as lives que nós estamos gravando, está dentro dessa playlist. Cada live tem um título, que seria, no caso, um subtítulo, que está dentro da playlist A Arte de Viver, de Epíteto, num olhar da psicanálise. Hoje é entre o controle e a realidade. Por que nós precisamos fazer esse controle da vida? Por que nós precisamos olhar as coisas com esse controle, com essa... E por que nós tentamos controlar algumas coisas e por que nós vemos a realidade e os nossos desejos de maneira diferente. Então, vamos parar assim por um instante e vamos pensar na nossa vida quantas coisas no dia de hoje não saiu como nós gostaríamos que tivesse saído. Na nossa vida, isso faz parte do nosso cotidiano. Quantas coisas que nós gostaríamos que tivesse tido um outro rumo, um outro resultado, uma outra causa, e não foi bem assim. Aconteceu algum desvio, aconteceu alguma coisa, pode ser no lado negativo ou no lado positivo, mas geralmente ocorre no lado negativo, a gente não espera aquilo, a gente não queria daquela maneira. Pode ser uma coisa pequenininha, que tira a gente do sério, pode ser algo grande e importante. É sempre bom a gente saber e pensar que tem muitas coisas mesmo, que tira ou que não saem como nós queremos, como nós desejamos. Estas coisas que não saem como nós queremos, que não saem como nós desejamos, ela vai causar um incômodo na nossa vida. E este incômodo vai trazer um sentimento, vai trazer uma energia, vai trazer uma ruminação, pensamentos ruminantes, pensamentos obsessivos.
e nós ficamos pensando e falando assim, puxa vida, por que que isso aconteceu? Por que que é desta maneira? E quando a gente fala de pensamentos ruminantes e pensamentos obsessivos, dá a impressão que a gente está falando sobre um olhar religioso, e não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que aquilo que remete à repetição, que nós ficamos pensando, que nós ficamos repetindo, que nós ficamos remoendo, são os pensamentos ruminantes, são os pensamentos obsessivos. A maioria de nós vive, e nós vivemos assim, como se nós pudéssemos negociar a realidade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que nós muitas vezes queremos negociar a nossa realidade como se de algum modo, de alguma maneira, nós pudéssemos fazer com que fosse de outra maneira. Nós ficamos insistindo, tentando controlar, tentando antecipar, tentando ajustar, e nós continuamos dizendo, mas isso não era para acontecer assim, eu esperava que acontecesse desta outra maneira, e nós vamos tentando negociar essa realidade quase que num processo obsessivo de controlador, manipulador, e não se ajusta e não dá certo, e isso nos causa um tipo de sofrimento, um sofrimento silencioso. Quase sempre a gente tenta negociar essa realidade e quase sempre a realidade vai trazer um sofrimento silencioso na nossa vida. Então existe sim uma distinção muito simples, mas que muda tudo, que há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. E quando nós tomamos consciência disso, modifica um pouco as coisas. O duro e a dificuldade está, por mais óbvia que parece, o que pode parecer, é que nós queremos controlar aquelas coisas que não dependem de nós. Nós queremos controlar como que o outro pensa, como que o outro sente, o que o outro deveria fazer, como que as coisas deveriam acontecer em torno de nós, e nem sempre isso é possível. Às vezes nós tentamos reter a vida do outro, às vezes nós tentamos conter a vida do outro, ou então nós tentamos reter a nossa própria vida numa situação que nós gostamos, e aquela situação nova que está acontecendo em torno de nós, que nós não queremos, que nós não gostamos, nós tentamos empurrar para longe de nós. Só que isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Então, há coisas, isto nós precisamos ter consciência. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Por mais óbvio que isso possa parecer, não é vivido na maioria das vezes, porque na prática a gente tenta controlar o que não depende e nós negligenciamos aquilo que depende. E isso vai criando um desgaste. A nossa vida vira um caos porque nós estamos tentando controlar a vida do outro. A nossa vida entra em desequilíbrio porque nós tentamos controlar aquilo que não depende de nós. A nossa vida entra em desequilíbrio também porque nós desejamos que as pessoas, que as coisas sejam do jeito que nós queremos. Por isso é muito importante a gente observar com profundidade. Quando algo não sai como nós queremos, a gente precisa ver o que está acontecendo dentro de nós. Se isso pode ser algo que venha da nossa impaciência, da nossa frustração, da nossa raiva, da nossa ansiedade.
ou se aquela situação causou a nossa impaciência, a nossa frustração, a nossa raiva e a nossa ansiedade. Veja, eu estou colocando dois posicionamentos. Um é quando a situação causa em nós impaciência, frustração, raiva, ansiedade, angústia, por aí afora. Outro é quando a situação acontecida causa em nós impaciência, frustração, raiva e ansiedade. Nem sempre nós podemos controlar aquilo que está em torno de nós. E como nós tentamos de todas as maneiras controlar o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar, o que o outro vai criar, nós vamos criar essas situações. E estas reações não vêm só no presente, e não só nas pessoas ou nos objetos, são coisas que está dentro de nós, são algo que está dentro de nós. Se eu penso que eu tenho que controlar o pensamento e a atitude da pessoa que vive comigo, entende que eu vou viver impaciente, frustrado, porque para pensar nas seguintes questões. Eu quero que o meu marido haja como eu penso. É impossível, gente. O meu cérebro tem uma forma de acreditar aquilo que aprendeu, aquilo que está desenvolvendo, ele tem os seus próprios caminhos de raciocínio. E outra coisa, a minha psique, o meu eu, o meu ego, vai sentir e agir de uma maneira e de uma forma. E é lógico que o meu companheiro, a minha companheira, meu filho, a minha filha, a minha nora, aquelas pessoas em torno de nós agirão e agirá de forma diferente de nós. Não existe duas pessoas pensando iguais. Por mais que a gente diga para a outra pessoa assim, nossa, parece que eu te conheço há 150 mil anos, você é igualzinho a mim e tal. É uma ilusão isso. É só uma forma que nós temos de colocar em verbo. É uma ilusão. A outra pessoa não é igualzinho a nós. Ela se assemelha a nós com muitas coisas, mas ela não é igual. Ela é semelhante. E ela é semelhante numa quantidade de coisas. Outras coisas, outros dados, ela pode ser totalmente discordante, dissinuante, diversificado do seu. Você pode ter uma ideia, e isso vai das ideias mais simples à mais complexa. Você pode gostar de um determinado alimento, ele gostar de outro, você pode gostar de um determinado filme, ele gostar de outro, de uma determinada linha de literária e ele de outra, e vai se diversificando isto. Então, nós somos semelhantes, mas não iguais. Tem muita coisa dentro de nós e fora de nós que difere da outra pessoa. E aqui começa um ponto muito delicado, que dentro de você ou dentro de nós não existe uma só e única voz. Existe partes, existe conceitos, existe prazeres imediatos, existe prazeres que nós queremos que sejam absolutos, existe prazeres imperfeitos, existe o certo, existe o errado, existe o perfeito, o imperfeito, existe uma forma de lidar com a realidade e existe a realidade como ela é. Existem concordâncias e discordâncias, então nós sempre teremos partes e pedacinhos da outra pessoa também, porque nós somos uma construção
Lembra das 3 lives que eu fiz sobre o outro? Nós somos a construção do outro, nós somos aquilo que nós herdamos e nós somos aquilo que nós resolvemos enfeitar e decorar. E nós somos o nosso meio ambiente, então nós somos o resultado da cultura do nosso país, nós somos o resultado do ambiente onde nós fomos criados, nós somos o resultado da educação informal escolar que nós tivemos, nós somos o resultado das informações autodidata que nós adquirimos, nós somos o resultado do que nós conseguimos processar como certo e como errado. E a outra pessoa também. E a pessoa que chegará próximo de nós pode diferir muito de nós ou pode ser muito semelhante a nós. E nem sempre nós vamos concordar entre si. Isso não significa que nós temos que viver com tensão obrigando. Muitas vezes a discordância é que faz a somatória, é que nos traz essa liberdade e esse conhecimento. Coisa mais gostosa do mundo que tem é você sentar com uma pessoa e ficar conversando das coisas mais diversas possível, mais aleatórias possível, e essa conversa ter uma coesão, ter uma amplitude, isso te dá um prazer, isso te dá uma alegria. O contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que você tenta ter um diálogo, você tenta ter algo agradável com essa pessoa, mas ela não consegue somar, ela não consegue trazer, ela tem que impor o que ela é. Se não for do jeito dela, não está certo. São pessoas, a gente chama isso de uma autossabotagem da perfeição, porque a pessoa ela vai criando em torno de si essa casca, esse sonho, essa imaginação de que o que ela faz é perfeito ou precisa ser perfeito, e por causa disso ela exige a perfeição da outra pessoa ou das coisas que acontecem. As coisas não ocorrem desta maneira. Nós temos algo simples do nosso dia a dia, nós temos coisas complexas do nosso dia a dia. Nós podemos nos divertir por um engasgo, por um ato falho, por um esquecimento, mas nós também podemos termos muitos conflitos com coisas complexas que a outra pessoa não vai entender. Então nós temos coisas muito pequenas e que às vezes estas coisas pequenas provocam um conflito no seu jeito de comer, no seu jeito do seu palato. Uma das coisas mais comuns que podem acontecer no nosso dia a dia é o palato. Uma pessoa diz assim, ai, determinado fruto é uma delícia, ai, eu amo cebola, eu adoro falar da cebola. Ela vai ser sempre o meu ponto para chutar o gato. Então, a cebola é uma delícia. Eu nunca vou conseguir concordar com isso e sempre vai ser um ponto de um conflito. Esse conflito pode ficar muito sério ou pode ser apenas uma brincadeira. O jeito de falar, a maneira como uma pessoa fala, pode causar constrangimento, pode causar conflito na outra pessoa e pode causar conflito no nosso dia a dia e com as pessoas em torno de nós. O jeito de fazer uma tarefa comum, tem algumas pessoas que é difícil de você dividir, por exemplo, uma limpeza da casa, porque a outra pessoa está fazendo e ela está dizendo assim, não, desse jeito não, tem que ser desse jeito, ou tem que ser do jeito assado, ou da maneira assada. Isso me faz lembrar que festas, ou quando eu participava de reuniões de família, como eu não cozinho,
e não faço questão nenhuma de cozinhar, eu quero colaborar com aquelas pessoas que ficaram horas e horas cozinhando e eu quero lavar a louça. Eu quero, pelo menos, fazer isto. E sempre causava um tumulto e sempre causava pequenos conflitos, porque eu lavo a louça do meu jeito, o meu jeito de ser, o meu jeito de lavar a louça. Mas o meu jeito de lavar a louça incomodava os demais. Me chamavam de tartaruga. Não é por isso que o símbolo da minha terapia é a tartaruga. O símbolo da minha terapia é a tartaruga, porque a tartaruga venceu a lebre. Mas eles me chamavam de tartaruga e, quando não, de lesma, porque era lento, porque ia tirar o excesso de comida, porque depois ia passar a esponja com sabão, aí enxaguava, verificava se não tinha gordura, se não tinha, e passava sabão mais uma vez, enxaguava mais. Então, para eles, isso era complexo. Lavar a louça perto dos meus familiares, soninha é complexo. Eles me empurravam e me jogavam longe da pia. Bem, quem saía perdendo era eles, porque eu não cozinhava e nem lavava a louça. Então, quem saía ganhando era. Por que eu ia ficar complexada? Não tinha nada que ficar complexada. Eu tinha que ficar na minha. Então, sim, mesmo as coisas mais simples vai fazer com que a outra pessoa fale ou entre em conflito. Então, não é, gente, não é o que você faz que mais pesa, é como que nós fazemos. Se há pressa, se há resistência, se há irritação, se há presença, se há aceitação, se há direção. Quando nós pensamos nestas coisas, que nós vamos pensar se existe ou não existe uma ideia harmonizante daquilo que nós estamos fazendo. Então, a vida não precisa ser diferente para que você esteja em conflito. Basta você não aceitar aquilo que a outra pessoa seja, não aceitar aquela ação e aquilo que a outra pessoa faz. Não aceitar o outro já pode causar um grande conflito em você. Não aceitar o jeito que o outro é pode te causar um conflito, pode te causar uma grande dor, pode te causar um sofrimento, porque não aceitar não significa que você não gosta, mas significa que você entra em conflito, significa que você tem dificuldade de reconhecer, significa que você tem dificuldade de se relacionar. E existem algumas pessoas que, para o relacionamento íntimo, para aquele relacionamento no sentido de casal mesmo, namorado, marido e mulher, não importa aqui o sexo das pessoas, tá? Aqui nós vamos colocar, não há deferência na situação, desde que as pessoas se portem como casal. Tem pessoas que têm a tendência a ser agâmicas. O que são pessoas agâmicas? Pessoas agâmicas são as pessoas que têm dificuldade de ter um relacionamento. Por quê? Porque o peso dela é tão intenso, os conflitos que ela cria é tão intenso que ninguém aguenta, que ninguém resiste, que a pessoa vai embora, ou ela entra em conflito, ou ela arruma briga. Ela até gostaria de ter esse relacionamento, mas é como se tudo perturba. Quando ela está sozinha, ela sente-se bem por um tempo, aí ela entra em sofrimento, procura uma companhia, não demora, começa a arrumar dificuldades também. O agâmico tem outras situações diferentes do que eu estou colocando aqui. Eu estou pegando, porque tem o casamento
monogâmico, poligâmico e agâmico. Eu estou falando de casamento aqui, eu estou emprestando uma mononclatura, eu estou pegando o agâmico lá do relacionamento para colocar uma coisa mais geral que, sim, tem pessoas que têm dificuldade de ter amizade, têm dificuldade de criar uma situação por causa dessa situação de ter como que uma alergia. Eu não estou falando de uma fobia social, eu não estou falando de um transtorno, eu estou fazendo uma figura de linguagem. Quando a pessoa tem dificuldade de aceitar o outro, de reconhecer o outro, de aceitar as coisas que o outro pode trazer. Existe uma tendência em nós em rejeitar tudo aquilo que não combina com a imagem que nós temos de nós mesmos. Então, quando esse outro falha em combinação com a nossa imagem, nós vamos criar esse conflito. É nesse sentido que eu trouxe figuradamente essa palavra agâmica, tá? E não no sentido literal da coisa. Não, nós não estamos falando aqui de relacionamento casal aqui, de casamento. Então, quando algo falha, quando algo não dá certo, quando algo escapa do controle, a nossa reação não é só externa, ela também é interna, porque nós explodimos com o outro, mas nós também implodimos dentro de nós. Nós brigamos com o outro, mas nós ficamos mal, nós nos sentimos mal dentro de nós. E nós fazemos aquela pergunta: isso não deveria estar acontecendo comigo? De novo, não, eu pensei que tinha acertado, eu pensei que eu já sabia, eu pensei que eu conseguia, eu pensei que tinha tirado isso de letra, mas a gente vai fazendo isso. Por isso que Epíteto fala nessa mensagem, que a gente se harmoniza com aquilo que está dentro de nós e não com aquilo que está fora de nós. E que aquilo que está fora de nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Então, nós vamos rejeitar, sim. Vamos rejeitar muitas pessoas, nós vamos rejeitar muitas situações, nós vamos nos calar muitas vezes porque nós não queremos nos irritar, nós vamos nos calar muitas vezes para não ser repetição, nós vamos nos calar e não nos posicionar muitas vezes por causa do desgaste. Eu não quero fazer mais isso, eu tenho dificuldade de me posicionar, eu tenho dificuldade de pensar ou agir nisto, porque sempre acaba. Quando eu tomo uma decisão, essa decisão sempre acaba tendo uma dificuldade ou acontecendo alguma coisa. Então, nós precisamos observar as coisas que acontecem conosco e observar por outro ponto, e não apenas viver. Nós precisamos sentir a vida, viver com intensidade. E isso não significa que nós não vamos sofrer, isso não significa que nós não vamos ter dificuldades, isso não significa que nós não vamos ficar tristes, ou que nós não vamos sofrer pressão, ou que nós não vamos sentir que vai acontecer alguma coisa. Essa semana foi bastante interessante, porque na segunda-feira eu já tinha saído, já tinha terminado a aula e estava esperando o Toninho. Tem uma pracinha perto da escola que eu estudo e eu aguardo o Toninho naquela pracinha. E eu olhava ali, eu estava ali sozinha, assim, eu tinha uma tristeza tão profunda, e é tão raro eu sentir tristeza, e era uma tristeza, uma tristeza de morte. Eu comentei com o Antônio que era uma tristeza de morte, era um sofrimento de uma coisa que eu não sabia o que era. Eu olhava assim, tem um pé de uma árvore bem, não sei o nome daquela planta, mas ela dá umas flores amarelinhas, parece o ipê, mas não é o ipê. E estava cheia assim de flores amarelas, rolinhas, os bem-te-vis. E eu olhava para eles assim e não tinha cor.
E aí eu estava assim com os olhos marejados de lágrimas, aquela tristeza profunda, angustiante, tudo. O Toninho chegou e eu disse para ele, falei, nossa, mas eu estou numa tristeza que tá assim, tá, tá demais a minha tristeza, tá pesando demais. E ele falou, o que aconteceu para estar nesse estado quase depressivo? Eu falei, não sei. Só estou triste, eu não sei. E nós chegamos em casa e ele disse assim: Você quer almoçar? Eu falei: Não quero almoçar, não estou com vontade de almoçar. Eu tenho a seguinte característica, tá, gente? Se eu estiver triste, se eu estiver nervosa, se eu estiver com muita dor, o elemento circunstancial da minha vida é a alimentação. É a primeira coisa que eu corto. Então eu falei, não, eu não quero almoçar. E eu vim aqui para o computador e mandei uma mensagem para o Antônio. Eu disse assim, nossa, eu tô com uma tristeza hoje que chega a ser, está me sufocando. E aí eu disse para ele assim, você tem um tempinho para que a gente possa conversar um pouco? E aí ele disse assim, tenho. E por que que e aí assim que ele entrou no Zoom, ele disse, por que que você está nessa tristeza? E aí eu falei, eu não sei por que que eu estou nessa tristeza, mas é uma angústia, é uma dor, é uma coisa assim sufocante. Nós conversamos um pouco e eu saí porque tinha que já começar a trabalhar. E eu trabalhei, passou, e ficou aquele dia, foi um dia arrastado, um dia mais triste. À tarde atendendo uma pessoa maravilhosa, fazendo uma meditação junto com essa pessoa, melhorou bastante, mas ainda estava aquele véu negro da morte. Sabe, assim, eu sou dramática, viu, gente? Aquele véu negro da morte, assim. Mas quando foi à tarde, começou tendo uma situação de escola, uma situação sobre escola, e aquela dificuldade, aquela pessoa chutando o pau da barraca, vamos dizer assim, depois outra pessoa, depois outra pessoa. E aí eu falei para ele, Antônio, já sei por que eu estou triste assim, ó, tá todo mundo chutando o pau da barraca. Ele falou assim, a hora de vir de ficar firme em cima da pedra, da rocha e segurar as pontas aí para a boa resposta. E aí você fica em meditação, você fica em comunhão com seus pensamentos, isso, no outro dia se arrastou isso, aquelas pedradas, tudo. E na terça-feira eu estava na escola e estava tanta pedrada. Na hora do intervalo eu fui ver se tinha alguma mensagem do Toninho. Assim, não tinha mensagem do Toninho, mas tinha tanta pedrada. Eu me afastei assim dos outros alunos, sentei num banquinho. A escola é legal porque ela tem uma área assim de recreação. E eu sentei ali no banquinho e falei assim, ai, meu Deus, me inspira para a melhor resposta. E aí eu digitei com todos os meus dedinhos, digitei, vi a mensagem, vi que se não tinha erro, mandei a mensagem, aí cessou aquilo. E depois, à noite, eu tive uma conversa no Zoom com as pessoas, com os interessados, e todos compreenderam, e todos perceberam que tinham dramatizado, que tinham melindrado, que tinha tomado por um ponto que não tinha nada a ver com nada, que tinha escolhido um caminho de atirar pedras antes de ver o verdadeiro lado da coisa parecida. Mas o que é ali? É como que você observou o ponto, como que você pensou, como que você solucionou, como que você buscou. Isso não significa que você não vai ter conflito na vida, isso não significa que você não vai levar pedrada porque você está observando por outro ponto, porque você tem outro jeito de viver, não significa que você não vai sofrer. Você só não precisa tentar controlar o que o outro pensa e o que o outro age. Se inspira, coloque o seu ponto de vista com naturalidade, buscando de preferência fatos, sem tentar controlar situações, pessoas ou resultados. Você coloca só o fato
não é você, não é sobre você, não é sobre o outro, é sobre acontecimentos. Quando nós fazemos isso, fica tudo bem. Aí você pode viver muito bem com essas pessoas? Lógico que eu posso viver muito bem com essas pessoas. Não é uma coisa pessoal e não é uma coisa pessoal. É uma coisa sobre é sobre fatos, é sobre acontecimento, não é sobre pessoas. Então, quanto mais você tenta controlar tudo, mais sensível nós vamos ficar, mais as coisas vão nos escapar e elas escapam, mais nós vamos perder o controle, mais as pessoas se afastarão de nós, mais as pessoas pensarão que nós não estamos batendo lé com cré, que nós não estamos certinho na nossa casinha e vão pensar assim, poxa vida, essa pessoa me parecia tão legal e não é. Quem vive com pessoas que têm transtornos, não importa qual tipo de transtorno, sabe o quanto que é difícil, porque essas pessoas têm a tendência, e eu sei, e vocês são meus pacientes, e alguns de vocês convivem com pessoas muito difíceis, com companheiros ou com filhos muito difíceis, alguns com transtorno, e sabe o quanto que é difícil conviver com esse tipo de pessoas. Mas nós não precisamos ser da mesma maneira, nem do mesmo jeito. Nós podemos ser autênticos desde que nós nos pautamos pelos acontecimentos, pelos fatos, desde que a gente procure viver a vida com intensidade, sem ficar tentando modelar, sem tentar modificar a outra pessoa. Cada pessoa tem um jeito de ser. Você pode até nem gostar. Você pode pensar que aquela pessoa tem um monte de coisa para aprender. Você pode achar que aquela pessoa tem uma vida muito mais difícil do que a sua, porque ela escolhe os caminhos mais difíceis. Mas não é problema seu. A pessoa quer viver daquele jeito. Você tem responsabilidade com a sua vida. Ah, mas se eu não fizer isso, a pessoa vai quebrar a cara. Ok, é verdade. Concordo com você, mas a cara é de quem? É isso que a gente tem que pensar. A cara é de quem? É sua? Não, é dela. Então deixa ela quebrar a cara. De repente ela está precisando disso para modificar um pouco a vida. Muitas vezes nós estamos precisando. Nós não somos os primeiros a dizer: ah, se a pessoa não tivesse me puxado a orelha, eu não teria aprendido. A outra pessoa, idem, a vida ensina. Então, ficar repetindo formas de se relacionar, ficar repetindo escolha, ficar repetindo conflito, ficar dizendo: olha, você tem que ser assim, ou você tem que ser assado, ou você precisa ser assim, você só vai causar conflito em você. Você só vai causar sofrimento em você. Muitas vezes, e quase sempre, praticamente sempre, nós temos uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de ver a coisa, e a pessoa tem outro. E, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ter personalidade. Não seja Maria Gasolina, não seja Maria vai com as outras, não seja vida de gado. Ah, eu tenho uma ideia, e a outra pessoa falou assim: ah, mas você está pensando isso e a sua vida, por que você não pensou isso? Ah, você tem razão. E vai. Aí a outra pessoa diz outra coisa: ah, ele tem razão. O que é isso? Nós temos que ter um posicionamento. O que eu quero da minha vida? Eu quero tal coisa. Para eu fazer tal coisa, o que eu preciso? Eu preciso disso. É isso que eu sinto agora e esse é o meu patamar. Não adianta a pessoa dizer para mim que isso que eu quero pode ser feito aqui. Eu não conheço aqui. Isso aqui não faz parte da minha vida. Esse faz parte da minha vida. Então é aqui que eu tenho que estar, não aqui. Vou dar um exemplo meu. Ai, Soninha, nossa, seria maravilhoso, né? Por que você, você tem tanta vontade de morar na Europa? Por que você não vai morar na Europa?
Por que você não vai morar na Itália? Por que você não vai morar em Portugal? Se você tem isso, gente. Gente, eu tenho vontade. Eu tenho sonhos. Eles não aconteceram. Eu fiz escolhas. E dentro das escolhas que eu fiz, enquanto eu tivesse pai e mãe vivo, eu não teria liberdade de fazer determinadas coisas. Eles escolheram ter vida longa. Eles não escolheram ter vida curta. Será que se eles tivessem tido vida curta, eu estaria aqui no Brasil? Não sei. Talvez estaria. Agora, eu pensar que talvez se eles tivessem vida curta e eu já morava fora do país, isso é sonhos, isso são desejos que a gente faz, mas não é a realidade. A realidade é o que eu estou vivendo agora. E todos os dias eu falo assim, ai, tomara que eu puxe pro meu pai e pela minha mãe, né? Tomara que eu puxe pro meu avô e pela minha avó. Por quê? Porque eles tiveram vida longa. E eu também quero ter vida longa, porque ao contrário de muitas pessoas, eu amo viver. Eu brincava antigamente que eu queria chegar a 150 com lucidez e ainda dando palpite na vida de vocês. Então, isto é que a gente precisa pensar na vida. Onde que a vida acontece para mim? A vida acontece para mim aqui. O meu jeito de viver, o meu jeito de trabalhar e como eu trabalho, eu poderia viver em outra cidade, em outro lugar aqui no Brasil, eu poderia viver lá na praia, eu poderia viver, sei lá, numa ilha. Poderia. Por que eu não vou? Eu não vou porque eu não conheço a realidade de lá, eu conheço a realidade daqui, eu conheço onde eu estou. Eu tenho amigos aqui. No outro lugar eu tenho conhecidos, eu tenho pessoas que eu posso contar na dor, na alegria, na pobreza, na riqueza aqui. Então, eu preciso saber onde que é meu chão. Então, se eu não sei disso, eu fico o que as pessoas chamam de Maria vai com as outras, Maria sem vergonha, aquele beijinho que tá em todo lugar. A semente dele, ela é tão sem vergonha assim que ela dá a sementinha numa vagem, e aí ela amadurece, a vagem explode, assim, a sementinha cai para todo lado. Aí o canteiro inteiro vira só beijinhos, tudo colorido. Né? Chama beijinho justamente por causa disso, porque é bem sem vergonha mesmo, e todo mundo adora dar beijo. Ou então, é Maria Gasolina, porque não pode ver o barulho de um carro e o cheiro de um carro que está dentro. Ou é vida de gado, povo marcado, povo feliz. Tenha personalidade, tenha constância, tenha conhecimento de você, saiba se respeitar, saiba se entender. Mas é que, sabe o que é? É que a pessoa me ama. Claro, o Antônio me ama. Agora, vê se ele falar para mim assim, construir uma casa na Lua, se eu vou. Eu sei que ele tá doido de pedra, na Lua não pode construir casa. E isso não modifica o amor que ele tenha por mim. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando uma pessoa, por amor, nos oferece uma realidade que nos deixa sem chão, nós temos que parar e pensar. Quando eu falo, e eu falo para... Tem uma pessoa aqui que eu falo, olha, o momento certo a tua casa te expulsa. Fique tranquila, fique em paz, vai fazendo no seu tempo, vai fazendo como você deve fazer. Não é o que o outro quer que você faça, é o que você pode fazer. Porque as coisas ela tem que acontecer e tem que estar resolvida dentro de nós. Porque se não estiver dentro de nós, a gente sai daqui para viver um conflito em outro lugar. Eu já contei para vocês aqui de uma paciente que eu tinha que ficava mudando de bairro, de cidade, de coisa parecida. Morava 2, 3 meses, precisava mudar de novo, 2, 3 meses de novo. Por quê? Demorou para entrar na cabecinha da criatura que não importa onde você vai morar, o problema vai com você. Você tem que resolver o seu problema, tem que resolver os conflitos para depois você viver com plenitude em qualquer lugar do universo, inclusive na Lua.
Então a gente precisa entender isso, que primeiro a gente tem que fazer isso. Então tem pessoas que acreditam em azar, tem pessoas que acreditam que a culpa é do outro. Não existe azar se você acredita em Deus, se você pensa que tem um Criador, então não existe azar. E não existe, porque não existe, porque ou você crê em Deus ou você crê no azar e na sorte. Não existe, não dá para acreditar nas duas coisas. E não tem essa de que a culpa é do outro. A culpa é nossa. E nós precisamos começar a compreender que essas coisas acontecem porque nós estamos repetindo um padrão, nós estamos fazendo sempre do mesmo jeito e esperando resultados diferentes. É um padrão de repetição. Só vai acontecer resultado diferente quando nós pensarmos de maneira diferente. Então, o ponto central da nossa palestra hoje é: não tenta controlar a vida porque você vai sofrer. E não tente controlar a vida do outro porque você vai sofrer mais ainda. Mas tenta perceber que a vida você vai resolvendo os problemas conforme ela vai acontecendo e você vai ganhando a sensação, o bem-estar, você vai conhecendo coisas, você vai se percebendo de coisas, você vai vivendo e vai se enchendo de coisas boas. Microfones abertos, podem fazer as perguntas que quiser. Nós temos o nosso professor para arrematar. Lembrando que quanto mais perguntas vocês façam, mais a gente consegue mostrar ali os acontecimentos, que nada acontece na nossa vida porque por acaso, acontece porque nós somos a construção do nosso dia a dia, das coisas que nós acreditamos, das coisas que nós temos como fato e das coisas que nós vamos ainda conhecer, e que essas coisas acontecem pela nossa emoção. Nós podemos viver super bem ou em tensão, nós podemos viver felizes ou incômodo e em conflito, que há espaço para ter espaço interno dentro de nós. Nós precisamos nos livrar de algumas coisas que estão, nós vamos enchendo o nosso ser de coisas que não é preciso. Para harmonizar a nossa vida, não é passividade, não é desistir, mas é ser exigente, mas não é ser exigente com o outro, é ser exigente conosco, e não é brigar com o outro, é modificar o que acontece dentro de nós e modificar com honestidade para melhor, para aquilo que faz bem. Seja num relacionamento, seja numa situação, seja numa pessoa, seja com você mesmo, seja uma coisa importante, seja uma coisa simples, o importante é viver. E viver com alegria, viver com harmonia, viver em paz e viver feliz. Agora sim, microfones abertos, eu precisava fazer esse fechamento. Era importante. O professor fazendo assim. Microfones abertos, pessoas lindas da minha vida. Vou ligar o óculos aqui para ver o que é que está escrito ali. Sem óculos eu não enxergo nada, gente. Vamos lá. Olha, Antônio, eu esperava um monte de pergunta. Cadê as perguntas? Eu lavo louça. Essa reforma íntima que a gente precisa fazer, né, para mudar. Quando a gente, vamos supor, a gente dá 2 passos para trás, que a gente dá um passo para frente e vem um problema, você acaba deixando o problema acontecer e você não mudou da forma como deveria, né? Se absorve aquele problema e tudo que você estava construindo desabou, né? Aí você perde o controle. E como reagir nesse sentido? Bem, Graziele, você trouxe uns pontos importantes.
O primeiro deles, a reforma íntima. Nós falamos muito de reforma íntima, e reforma íntima não significa a gente fazer de conta que o nosso templo, o nosso corpo, é igual uma casa velha que precisa modificar tudo, e a gente joga tudo fora, arranca tudo fora e começa do zero. A reforma íntima, nós vamos escolhendo pontos que nós queremos mudar, e nós mudamos um ponto, depois o outro, sucessivamente. Nós vamos fazendo, e eu sempre falo, quem faz terapia comigo, eu sempre falo, faça uma lista, né? A Celinha, ela conhece bem essas listas, que a gente trabalha bem essas listas nessa linha. Faça uma lista do que você quer mudar, e aí você joga isso aleatório, vai jogando, tudo lá. Depois a gente organiza por ordem de prioridade e começa lá da primeira, depois a segunda, depois a terceira. Então, a reforma íntima, ela não acontece da noite para o dia como a gente imagina. A reforma íntima é muito parecido com casa organizada. A gente vive dizendo que a casa está uma bagunça, que está desorganizada, porque eu não aguento mais isso, e arruma briga com o filho, com o marido, com o tio, com o avô, com o gato, com o cachorro, com o passarinho, pra lá. Só que a casa está desorganizada porque nós não mantemos a organização. No momento em que nós mantemos a organização, a casa nunca mais fica desorganizada. E o que é manter a organização? Abriu, fechou, tirou, guarda, tirou de um lugar, bota no mesmo lugar, sujou, limpa, deixou cair algo no chão, já limpa imediatamente. Então tem uma série de coisas que está relacionado com a organização da casa. Na reforma íntima, a mesma coisa, a gente escolhe uma coisa, um hábito, um comportamento, cuida dele, quando ele está pronto, que você já faz de boa, você entra com o segundo, com o terceiro e tudo mais. Com relação a dar um passo para frente e 3 para trás, isso não é um comportamento externo, ele é um comportamento relacionado às emoções, padrões de repetições. É um comportamento também, mas emocional. Por que a gente dá um passo para frente e 3 para trás? Geralmente, veja bem, eu estou colocando de uma forma generalizada, igual você colocou. Geralmente está relacionado com coisas que nós não queremos mudar, ou nós temos medo de mudar, ou nós temos medo de que a pessoa envolvida naquela situação vá embora e nós vamos ficar sozinhos. Então, todas essas coisas precisam ser trabalhadas, antes de mais nada, o fortalecimento e o equilíbrio das nossas emoções, para não repetir comportamentos doentios. Os comportamentos doentios é que nos faz viver uma situação medíocre. Dar um exemplo bem delicado aqui. Às vezes uma pessoa quer viver uma vida com uma pessoa maravilhosa, mas o medo de ficar sozinho leva essa pessoa a ficar com uma pessoa que tem vícios que ela não concorda. Porque lembra de que eu falei aqui, o problema é da pessoa. Mas como é que ela vai viver com uma pessoa que tem vícios que ela não concorda? Ela vai viver em conflito, mas ela está vivendo aquele relacionamento só para não ficar sozinha. Então, ela nunca vai ter a oportunidade de conhecer e viver com uma pessoa maravilhosa, porque ela escolheu viver com uma pessoa ruim, só porque tem medo de ficar sozinha. Então, é nesse aspecto, tá? É muito mais intenso, muito mais delicado do que isso, e é uma coisa que tem que ser trabalhado ponto a ponto. Nesse caso, o que eu aconselho? É a terapia mesmo. Tá? A gente ainda não conseguiu fechar uma terapia porque você não consegue fechar um horário definitivo e é difícil para mim trabalhar com a agenda aberta flutuante. Eu posso trabalhar com a agenda flutuante com 2 ou 3 horários, de preferência de 1 a 2 horários, mas ele tem que ser nessa situação. Se é de segunda a tal horário ou de quarta a tal horário, não pode ser o outro horário. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir chegar lá, entendeu? Respondeu, ajudou.
Depois o Antônio sempre fecha com coisas mais interessantes e fica melhor. Mais alguma pergunta? Eu Pode vou, falar. eu vou falar, não é pergunta, porque a gente tem fases na vida da gente, sim, né? Que muda, que te deixa perdido. Então, por exemplo, para mim, o que aconteceu foi quando eu me separei. Eu separei, fiquei com 2 filhos, fui casada há 9 anos, e era eu e Deus. E outra coisa, você se sente perdida. Eu passei uns meses assim, porque toda aquela rotina que você faz naquele dia muda tudo. Você se perde. Então você tem que encarar aquilo, sabe? Então o que eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou levantar de manhã, eu vou fazer o café, eu vou levar meus filhos para a escola, eu vou trabalhar, eu volto, faço o almoço, dou almoço para os filhos. Então, tipo assim, você tem que ficar centrada na sua vida, em como você se sente, encarar o que é a parte difícil, encarar as coisas difíceis, as coisas duras, as coisas erradas, as coisas. E saber assim, olha, é assim, não dá para mudar agora. Cuidar de você. Não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu estou falando, né? Assim, Marta, muitas vezes nós queremos solucionar a vida do outro e abandonamos a nossa vida. A gente não consegue isso, gente. A gente tem que estar bem com a gente para enfrentar qualquer coisa. Como aconteceu, às vezes, por exemplo, há pouco tempo, né? Começo de 2020. 2020 chegou lá, ó, Marta, tem que operar o seu rim. Você tem que encarar, é verdade. Eu falo assim, pode ser amanhã? Quer dizer, você tem uma coisa que você tem que encarar que, tipo assim, eu não tenho controle disso. Então, vamos lá, vamos resolver com alguém. Sabe, você fazer o que você sente, às vezes você vai errar. Mas, né, Foi fazer. uma sucessão, né, Marta? Rim, mama, cérebro. Foi uma. É, foi uma. E eu tô ótima, gente. Todo mundo falando, eu tô ótima. E melhor ainda, porque agora o que eu faço? Eu vivo hoje o agora. Sabe, assim, todo mundo me acha maravilhosa. Ela Alegre. é maravilhosa, gente. Ela passou Não, por 3 coisas assim. gente, sabe por quê? Porque eu dou bom dia, eu dou boa tarde, eu falo como vai, digo oi. É isso. É isso. Não é nada complicado. Bom, acho que eu consegui passar o que eu queria. Pensa em você, na sua Muito dificuldade. bem. Vou Conversa com aproveitar alguém. aqui. Ah, essa época também que eu separei, eu tinha uma amiga maravilhosa. Isso é muito importante. Com quem você conversa qualquer coisa e a pessoa, Marta, você está vivendo, vamos lá. Você Exatamente. tem que encarar a realidade que você tem. No Não lugar que você está, que eu falei na live, você conhece essa realidade, você conhece esse local, aqui você tem amigos que estão com você na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, com marido, sem marido, com filho, gente, sem filho, e foi o que eu vi. coisa que ela viu. Os amigos, porque quando eu separei, gente, em 1990, o que aconteceu? Aqui em Campinas, eu sou de São Paulo, capital, morava aqui em Campinas. Ninguém mais me convidava para ir na casa deles. Imagina, ela é separada, ela vai querer o meu marido. Era assim. Ninguém. Ai, mas você tem que É ficar em casa. exatamente isso. Você tem que ficar em casa. O quê? Por que eu tenho que ficar em casa? Ué, é a minha vida. Podem falar de mim o que vocês quiserem, não muda nada. Claro, Exatamente. você tem que ser correta com você, mas é isso aqui. Você tem que pensar em você, no que você está sentindo, o que está pesando, e ter um amigo, gente, para conversar, porque conversar te ajuda demais. Pronto, eu já falei muito. Obrigado. E a Marta, ela é um exemplo. Ela passou por uma sucessão de provas semelhante à tua, tá, Graça? Só que foi em 3 lugares diferentes, de uma maneira um atrás do outro, intensa. Tá aí linda, maravilhosa.
mostrando para a gente que quem quer viver, vive. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Mas é parar de se preocupar, eu sou bonita, sou educada, sou maravilhosa. Não, eu quero ser feliz. Exato. É muito mais fácil. E olhar no espelho e dizer, sou maravilhosa mesmo. É inveja da oposição. Né? Então, vamos lá. É isso que a gente tem que entender. Né? Mais pergunta, gente? Tem alguma pergunta? Não? Antônio, é com você, meu querido. Eu já falei para esse pessoal ler Sócrates, aprender a fazer perguntas, método socrático. Né? Enquanto não leem, não sabem fazer perguntas. E a Marta vai contando as suas histórias para nós e a gente vai se divertindo. Né? Antônio, quando eu terminar Epíteto, nós vamos fazer Sócrates. Não, acho que eles não vão aguentar Sócrates, não, Domingos. Vai aguentar, sim, porque eu vou fazer dessa maneira divertida, divina. A abordagem de hoje, nós podemos resumir que a vida de cada um vai nos forjando, vai nos moldando diante dos obstáculos, das dificuldades, que são aparentemente comum para todos, mas cada um interpreta de uma forma, vive de uma forma, sofre de uma forma e tenta resolver de uma forma. A grande questão é, ao sermos forjados pelas dificuldades da vida e pelas coisas que consideramos boas, entra um quesito muito interessante que eu vou usar a palavra porque eu gosto dela, chama-se verve. A verve, do que você é formado, o que te formou, de que barro você é constituído. Né? Como você foi construído ao longo da sua existência. E é claro que nós somos construídos ao longo da existência pelos pais, pelos amigos, pela escola, né? Por aqueles que nos aceitam, por aqueles que não nos aceitam. E como é que nós trabalhamos isso? Como a nossa mente trabalha com isso? E a nossa mente, tem alguém falando de Platão aqui também. E a nossa mente, aqui eu já estou me direcionando um pouquinho para a Graziella, e para os demais também, ela é que nos dá o posicionamento se eu devo dar um passo para frente ou dois para trás. Mas não é tão simples assim. Porque para eu dar um passo para frente, eu preciso ter consciência de análise. Onde eu estou colocando meu pé? Qual é a perspectiva que eu tenho? Dependo apenas de mim ou dependo de outros também? Se depende apenas de mim, do meu esforço, eu posso colocar o pé tranquilamente e eu vou me esforçar e vou avançar. Mas se eu coloco o pé onde outros estão trabalhando aquele mesmo terreno, de um terreno aparentemente sólido, ele pode se tornar um terreno alagadiço, um pântano, e eu me afundo. Ao sentir meus pés se afundando, isto é, a minha segurança se desmoronando, a minha tendência é recuar. E quando eu recuo, aquilo que não era problema se torna algo gigantesco na minha frente e eu não sou capaz de suportar isso. Eu não tenho estrutura para isso. E aí eu desencadeio as nossas doenças somáticas, psicossomáticas. Vou passar a descarregar essa minha frustração, essa perda de confiança em mim mesmo, essa condenação de que eu não tenho a visão necessária para me dar bem, eu transformo isso em doença. Porque eu preciso de atenção para mim e eu procuro desenvolver isso de uma forma doentia. Portanto, mesmo de uma forma ou de outra, nós vamos amadurecendo. Nós vamos adquirindo uma certa maturidade que nos permite, talvez,
não conseguimos mais aquilo que nós queremos, mas nós conseguimos transmitir essa segurança para a nossa descendência, para o nosso filho. Olha, dessa forma você vai se portar desse jeito, você precisa aprender tais coisas para que você possa ter ser um homem formado, ser uma mulher madura. E nós vamos transmitindo o nosso aprendizado fracassado para os nossos descendentes, para que eles não caiam na mesma situação, né? Então, é delicado? É delicado. A maioria de nós é capaz de fazer o que eu estou falando? Não, não somos. Não somos. Fomos muito mal preparados para enfrentar a vida. Nós temos condições de aprender mesmo achando que está tarde? Claro que temos. Onde eu busco isso? Eu busco isso, como eu sempre digo, lá nos clássicos. Eu vou estudar, vou ler Sócrates, vou ler Platão. Se vocês quiserem, eu passo depois uma lista de livros fáceis para quem quer começar na filosofia e não cair de cara num Kant, né? Não passa da segunda página. No Kant você desiste da filosofia, né? Porque não passa da segunda página. Você pega um Demóstenes, você não passa da quinta página. Mas existem livros que nos introduzem na filosofia. E é um mundo maravilhoso que a gente descobre. E esse mundo maravilhoso, rico, traz para nós uma sensação de que nós sabemos fazer isso. Só não tínhamos o conhecimento atual, mas sabemos fazer. E isso nos enriquece muito e vai nos fortalecendo no dia a dia. E vamos enfrentando as dificuldades com maturidade, com segurança. Sabemos onde pisar, como pisar, quando não avançar. Terminando, existe uma frase, não é um ditado, tá? Porque se for ditado, a Soninha troca, ela inverte, né? Eu conto santo, mas não conto milagre, né? É o contrário, eu conto milagre, mas não conto santo, né? Mas ela conta o santo e não conta o milagre. Existe uma frase que diz assim: o fato de você ter fé não te dá a liberdade de cometer atos tresloucados. Eu tenho fé em Deus, e com essa fé em Deus, eu vou entrar nessa sala cheia de gases venenosos e nada vai me acontecer. Então, a fé, ela não nos permite e não nos dá a liberdade de sermos irresponsáveis. O conhecimento é a mesma coisa. Eu tenho o conhecimento, faço uso dele, mas isso não me dá a liberdade de eu ser irresponsável baseado no conhecimento que eu carrego ou que eu possuo. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Fé é importante, conhecimento é importante, saber usar é melhor ainda. É isso aí, pequeno. A Lia pede uma sugestão de livro de Sócrates. Não existe o livro de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada. É filosofia, depois a gente passa. Filosofia. A gente tem Platão, que falou de Sócrates. Isso. Ela quer um livro de Platão também. Pode ser A República. É. Eu acho que é o mais... Tem uns livros, uns escritos de Platão, que você pegar no original fica difícil de entender. Não, tem uma versão mais simplificada. Mas tem obras muito boas e que não distorcem as colocações de Platão, mas elas estão escritas de uma forma mais palatável, que a gente possa entender sem grande esforço, sem grande sofrimento. Pensamentos pró-socráticos, né, Antônio? Da editora. Sim, pensamentos pré-socráticos. Eu tenho alguns livros que você encontra até em sebo, fica até baratinho. Vai comprar por R$ 5. Às vezes tem na internet em PDF. Depois eu passo o nome para vocês procurem, tá bom? Então é isso. É isso, maravilhoso. Maravilhoso que o Antônio falou. A importância do conhecimento, a importância de conhecer, a importância de se autoconhecer, a importância de trabalhar. É lógico, gente, já virou até piada.
nunca na minha vida eu consegui falar um provérbio corretamente. Eu sempre falo um pensamento enviesado, mas um dia eu acerto. Mas é muito importante nós trabalharmos isto, trabalharmos este autoconhecimento. Uma vez eu me espantei com a Sônia quando eu vi ela falando um ditado: pedra mole em chuva dura, tanto bate até que fura, né? Então, quando eu ouvi, eu quase caí de costas. Mas não é que é original esse negócio? Pedra mole, chuva dura, tanto bate até que fura. Ai, meu Deus do céu, Antônio. Sempre fui atrapalhada para ele. Eu sou atrapalhada para outras coisas, mas nos ditados eu sou famosa pelas minhas gafas. Você ganha. Isso aí. Mas é isto. A semana que vem nós voltamos. Lembrando que nós estamos falando de Epíteto, esse escritor, esse filósofo. Eu admiro muito o Epíteto pela sua coragem, nascer escravo, sem nenhuma possibilidade de entre aspas, de uma vida rica, de uma vida iluminada. E ele, o ponto fraco para bater no gato já foi o sarro, né? Exatamente, né, Grace? Né? Eu sempre falo. Gente, outra coisa que eu falo, não é salada de fruta, é salada de gato. Gente, me perdoe, eu não como gato, eu não faço salada de carne de gato. Mas todas as vezes que eu vou falar, vamos fazer uma salada de frutas, sai a bendita salada de gato. Então, muda isso, sabe? Então, eu gosto de Epíteto porque como ele nasceu escravo, pela sua inteligência, pela sua coragem, ele mudou o seu destino, ele mudou a sua vida, mostrando para nós que nós podemos mudar a nossa vida, não importa de que maneira nós estamos vivendo hoje. E é isso que nós não podemos esquecer, que nós podemos mudar a nossa vida sempre, ok? Então, boa semana para vocês, muita paz, muita luz. Nos encontramos na semana que vem. Tchau para todos, abraço para todos. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame um amigo, chame o namorado, marido, filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai
se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família e é uma família amada. E é você, a sua família com o Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.